Gente, muito obrigado pela presença de cada um. Você que está acessando a nossa página, Deus te abençoe. Nós queremos a sua presença, gostamos da sua presença conosco. Deixa aí o seu like aí, tanto no Face quanto no YouTube, porque logicamente a igreja não depende disso, não vive disso, mas quanto mais divulgação tivermos, melhor, maior é o nosso alcance da palavra de Deus. Então fique conosco até o fim, já que você chegou aqui até agora, fique conosco até o final, tá bom? Então, meus queridos, nós vamos tratar o assunto hoje mais uma vez, só que hoje é da vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Nós temos que fazer diferença, pelo menos nós, da forma como nós entendemos, nós fazemos diferença entre a vinda e a volta, né? A vinda se dá quando Cristo virá nas nuvens. Ele não pisará nessa terra, lá segundo o texto de Tessalonicenses, ele não pisará na terra. Ao som da trombeta, então os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados. Então nós entendemos que essa é a vinda. A volta de Jesus, até onde nós entendemos, se dará no final da tribulação, 7 anos depois da vinda. Então é a volta aonde ele vem e pisa na terra e põe fim toda aquela guerra, toda aquela situação que vai estar acontecendo aqui naquela época. Então, para quem, você que está nos assistindo, ou alguém em nosso meio, que não tiver a certeza da salvação, não entregou sua vida para Jesus, e acontecer a vinda de Jesus, você pode ter certeza que daqui a 7 anos, ele volta. É o que a Bíblia fala, são 7 anos, ele volta. Certo? E aí sim, aí Mateus 24 vai se cumprir nesse período de 7 anos, e lá o finalzinho que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, certo? Se aplica à tribulação, segundo o nosso entendimento. Podemos estar errados nesse conceito? Até podemos. Queremos, não queremos. Por que eu falo que nós podemos estar errados? Porque existem várias interpretações de tudo aquilo que se envolve o Apocalipse, o fim dos tempos, né? Nós somos da linha que cremos no pré-tribulacionista, pré-milenista, né? Eu ainda brinco com alguns colegas, falo que eu sou dispensacionalista bíblico, né? Eu vou explicar. Pré-tribulacionista é que nós cremos que Cristo volta antes da tribulação, né? Pré-milenista é porque o milênio vem logo depois, é tribulação, milênio. Então, se eu sou pré-tribulacionista, automaticamente eu sou pré-milenista, certo? Que nós cremos que tudo isso acontece antes também do milênio. Dispensacionalista é uma forma de interpretar, de estudar a palavra de Deus, onde você estuda os períodos, as épocas, as formas como Deus tratou com o povo em cada período. Por exemplo, antes do pecado, Deus tratava com Adão e Eva de uma forma. Após o pecado, ele passou a tratar com Adão e Eva de outra forma, certo? Aí então vem antes do dilúvio, vem depois do dilúvio, né? Vem antes dos chamados patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, vem depois dos patriarcas, né? Até Moisés. Aí na época de Moisés começa o período da lei, né? Onde Deus institui, separa, melhor dizendo, né? Separa uma nação para ele, né? E institui aquela nação a sua constituição, que é o Velho Testamento, o Pentateuco, os 5 livros. Deus institui ali para Israel aquela, entre aspas, constituição para eles. Então ali estariam todas as leis que eles precisariam para viver bem e abençoados por Deus. Então, até o final do Velho Testamento é o período chamado da lei. Depois vem o período da graça, que é o período da igreja, ou o período do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo atua diretamente nas nossas vidas, na vida de todo aquele que crê,
que era diferente do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, Deus agia em determinadas pessoas, ou no profeta, ou no rei, ou no líder qualquer, no juiz qualquer, enfim. Deus agia especificamente ali para um propósito. Então, naquela situação específica, o Espírito Santo vinha, exemplo, Golias, não, que Golias? Nossa, Golias não. Como é que é o nome? Sansão. Não tem nada a ver com Golias, pelo contrário. Sansão, em determinado momento, ele foi usado por Deus, mas se desviou do caminho. Então o Espírito Santo deixou de usar a vida dele, até no momento final da vida dele, quando ele se arrepende, pede misericórdia a Deus, e Deus ali então fala que ele conseguiu matar mais dos inimigos na sua morte do que na sua própria vida, né? Então ali foi quando o Espírito Santo agiu. E não é a questão do cabelo, tá? Porque se fosse o cabelo, lá no final ele estava careca, ou praticamente careca, né? O cabelo todo já tinha sido cortado, e quando ele está preso ali junto às duas colunas lá do templo e derruba as colunas, ele não tinha cabelo. Então não era o cabelo em si, mas é o compromisso dele com Deus. Assim, nós não dependemos de alguma coisa para ter, entre aspas, o poder. Nós só dependemos do nosso compromisso com Deus. Então, pensando na vinda de Jesus, né, dito isso, falado isso aí, então, no período da igreja, o Espírito Santo age diretamente na vida do crente, daquele que crê, certo? Aí vem o período da tribulação, 7 anos, o Espírito Santo não mais estará nessa terra agindo na vida do crente, né, como hoje ele age. O momento vai voltar, a forma vai voltar, como no Velho Testamento. Deus vai usar pessoas em particular, e ele fala aqui, o texto fala de 2 testemunhas que vão ser usadas milagrosamente para fazer coisas incríveis naquele momento. 144 mil homens, e são todos judeus, certo? São das 12 tribos de Israel, né? Não é como alguns dizem por aí, alguma igreja e tal, não é. São 144 mil homens, e são judeus da nação de Israel, que milagrosamente vão ser convertidos para pregar o evangelho durante a tribulação. Falando não mais da vinda de Jesus, mas da volta dele, aonde ele vai pisar nessa terra. E a Bíblia fala, quando ele pisar na terra, o Monte Sião vai rachar em 2, vai se fender em 2, né? Tamanho vai ser a presença de Cristo ali. E ali então ele amarra Satanás por 1000 anos, que é aí o período do milênio, põe fim àquela guerra, derrota aquelas nações inimigas que estarão atacando a nação de Israel. Então, por isso que a tribulação, obrigado, por isso que a tribulação é um momento de juízo para a nação de Israel, para trazer a nação de Israel novamente à questão, a razão com Deus. Sim, Edir? Na tribulação, Deus vai milagrosamente usar a vida de 144 mil homens judeus. Vão ser eles mesmos. Só que não necessariamente esses que se acham melhores. Vão ser pessoas que serão convertidas por ocasião do arrebatamento. São pessoas que milagrosamente vão ser convertidas, assim como eu, você e cada um de nós fomos milagrosamente alcançados pelo Espírito Santo e nos convertemos a Cristo. Aqueles também vão ser. Eles vão reconhecer que eles falharam como nação de Deus, nação escolhida por Deus, e no arrebatamento serão convertidos e tornarão crentes e sairão pregando o evangelho em todo o mundo, né? Essa é a ideia, certo? Não é simplesmente qualquer um, não, vão ser judeus, pessoas que serão convertidas, né? Naquele período lá. Provavelmente quando virem o arrebatamento,
eles, opa, aquele lá realmente era o que a igreja sempre falou. Então nós cremos agora naquele Jesus, Messias, que nós esperávamos, ele já veio, né? Então serão convertidos. Sim, Ronaldo? Fazer festa como? Olha, o mundo vai fazer festa assim, com certeza, certo? Mas é problema deles, a gente não estará mais aqui, né? Então, gente, aí após a volta de Cristo, que é quando ele pisa na terra, dá início então ao reino milenar, Cristo reinando pessoalmente nessa terra com a igreja. A Bíblia fala que quando após o arrebatamento, a igreja estará para sempre com Jesus. Então Jesus vem, pisa na terra, a igreja está com ele. Começa o período do milênio, a igreja está com ele, em corpo espiritual, não mais físico, certo? Nós, uma vez realizado o arrebatamento, nós não seremos mais corpos físicos. A igreja não será mais corpo físico, nós seremos corpos espirituais. Como será? Não sei. Eu só sei que seremos semelhantes a Jesus. Só isso, né? Como que é esse corpo espiritual? Imagina Jesus espiritual, alguém que do nada está no nosso meio, alguém do nada faz uma fogueira ali, começa a assar os peixinhos, alguém que do nada entra numa sala e some também do nada. Esse é o corpo de Jesus espiritual e nós seremos semelhantes a ele, tá? O que passa disso não dá para explicar. O que passa... Como é que é? Você entregou sua vida para Jesus? Então você já foi escolhida. Se você entregou sua vida... Então, né, se você entregou sua vida para Jesus, pronto, já teu nome já está escrito lá no livro da vida. Não precisa fazer nada. Então, gente, falando da vinda, certo? Então, esse período que nós estamos vivendo agora, chamado período da igreja, é o período que antecede a vinda de Jesus. Tem várias figuras na Bíblia, a gente vai citar algumas depois desse momento, certo? Então, hoje nós somos a noiva de Cristo, né? Nós somos, figuradamente falado, a noiva de Cristo, porque a esposa de Deus seria Israel. E Deus fala várias vezes no Velho Testamento a esposa infiel, a mulher adúltera, dá exemplos de como Israel simplesmente se afastou de Deus, né? E aí então Deus deixou de lado a nação de Israel e prepara um povo para que seja a noiva de Cristo. Hoje nós somos chamados a noiva de Cristo, certo? E o Espírito Santo, ele está, como diz o texto, ataviando, enfeitando, preparando a noiva de Cristo para o dia em que o noivo vier buscar a sua igreja, certo? Então tem várias alusões no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Um exemplo disso, de uma figura muito vamos dizer assim, uma figura muito próxima do que será, foi quando Isaac, ele aguardando o servo do seu pai, Eliezer, que era o servo de Abraão, ele veio até a uma terra distante, certo? E buscou Raquel, e trouxe Raquel. Raquel? Rebeca, não, eu trocando os nomes aqui, ó, é a idade, né? Então ele trouxe Rebeca até onde Isaac estava. Interessante, olha só a figura. Isaac sai do seu canto, ele vem até o lugar do alto e de longe ele vê a caravana vindo com Rebeca, o servo de Abraão, Eliezer, trazendo Rebeca, e os dois se encontram ali e vão para a casa do pai, e lá tem a festa do casamento, né? Qualquer semelhança com o que vai acontecer é o que a Bíblia fala. Não é pura mera semelhança, não. É total alusão do Velho Testamento mostrando como vai ser. Então, na vinda de Jesus, Jesus não vai até aonde Rebeca está, certo? Ele não vai na casa lá de Rebeca. Ele fica no meio do caminho.
Então Jesus, na vinda buscando a igreja, ele fica no meio do caminho, e o Espírito Santo, que é considerado o servo de Deus, aquele que convence, aquele que capacita, aquele que prepara a noiva para o casamento. O Espírito Santo está aqui, ele já foi enviado, ele está nos capacitando para que no dia certo ele vai então apresentar essa noiva à igreja para Jesus, certo? Então é esse momento da apresentação que nós queremos estar pensando. Quando vai ser, pastor? Não sei, a Bíblia não fala, nós não temos data para isso. Jesus mesmo disse que ele não sabia. Muitos se levantaram no passado, certo? E ainda tem se levantado recentemente, no ano passado, se eu não me engano, tinha um cara no YouTube, e ele falava com todas as letras que Cristo ia voltar, começou a dar dias, datas, né, para a volta dele, né? E eu não vi quando ele deu essa data, só vi que eu acompanhava ele também, até que um dia eu entrei na página dele, estava tudo preta, a tela toda escura, e ele falando, não sei o que, porque eu errei, eu falei, não sei o que, tá reconhecendo que ele tinha marcado data, e na data que ele marcou, Cristo não veio. Ainda bem, porque a gente está aqui, né? Então Deus não depende dessa data, né? Quem vai dar a data é Deus, é Ele quem vai mostrar para nós quando será o dia do arrebatamento. Então não adianta você marcar data, e ao longo da história muitos vêm dando datas para isso. Então eu não sei, a Bíblia não fala, Jesus não disse, e se ele não disse, eu não sei. Mas se nós pararmos para pensar e começarmos a raciocinar de uma forma um tanto quanto lógica, né? A cada 2000 anos na Terra acontece um grande evento, né? Criação, dilúvio, Cristo. O que pode ser agora? 2000 anos no redondo, né? Não tem que ser exato também. O que vai ser agora? Se primeiro, criação. 2000 anos depois, dilúvio. 2000 anos depois, Cristo. 2000 anos depois, o que pode ser? O arrebatamento? A gente ir embora para casa. Né? Tem uma música do Asaf Borba, né, que fala, né, exatamente isso. Só pela graça de Jesus que nós vencemos e chegamos lá, né? Quando ele conta a história do dia da morte dele, no caso, né? Ou de alguém, essa pessoa foi para o céu, e lá no céu alguém perguntou: por que você está aqui? Né? E a partir daí que começa a música, né? Só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui, né? Então, gente, esse dia, que é o dia de a gente voltar para casa, né? É o dia tão ansioso, tão esperado, tanto pela noiva, a igreja, quanto pelo noivo, Jesus Cristo. Era assim na figura de Rebeca, e era assim na figura de Isaac, né? E o texto fala que depois que eles se encontraram, eles foram para a tenda do pai, a casa do pai, e fizeram então realizar o casamento, né? E na figura também do Velho Testamento, o casamento durava 7 dias. 7 dias. E a nossa festa lá no céu durará 7 anos, né? Não é tudo coincidência, não é mera coincidência, não. É Deus mostrando para nós, naquilo que nós conhecemos, de um que vai possivelmente ser lá no velho, ou melhor, lá na glória, tá? Então, gente, a Bíblia é cheia dessas coisinhas, ela mostra alguma coisa para nós de como será, só que espiritualmente. Hoje pela manhã a gente estava falando sobre determinada situação do tabernáculo. E o tabernáculo do Velho Testamento é todo ele, gente, figura do que vai acontecer lá na glória, o que está acontecendo ao longo desse período, o que vai acontecer lá, né? É tudo aquilo. É só a gente começar a estudar, a gente vai ver o quanto Deus já preparou a humanidade, principalmente o povo de Israel, que desperdiçou essa oportunidade de poder estar fazendo parte da igreja de Cristo e serem arrebatados. Mas aqui também tem a figura da dívida dele com Deus, a dívida de Israel com Deus. Por quê? Eles devem 1 semana de anos, né? Ou seja, devem 7 anos para Deus.
da dívida que eles têm por desobedecerem ao Velho Testamento, quando eles tinham que guardar um sábado a cada 7 anos. Um sábado, ou seja, um ano, né? Tinham que guardar um ano a cada 7 anos. Eles desobedeceram. Então eles ficaram 69 anos, tinha uma dívida de 69 anos para pagar para com Deus, ou 70, né, anos para pagar com Deus, e eles saíram 7 anos antes, né? Deus tirou. Então eles estão devendo para Deus 7 anos, e esse vai ser cobrado, certo? Vai ser cobrado quando? Na tribulação. E é por isso que eu falo que nós, igreja, não temos nada a ver com Israel, nós não temos símbolos judaicos, nós não usamos candelabro, não usamos arca da aliança, não usamos nenhum símbolo, muito menos a bandeira de Israel, que a bandeira de Israel é de Israel. Se eu tiver que usar alguma bandeira, é do Brasil, né? Se eu tiver que usar alguma bandeira, porque não existe uma bandeira de cristão, não é um pedaço de pano com uma cruz no meio. A cruz nem era para ser o símbolo do cristão. E muita gente usa a cruz como símbolo do cristão. Mas a cruz serviu para quê? Para matar o nosso Salvador, né? E a Bíblia fala que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo se fez maldição por nós lá no madeiro, lá na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu no nosso lugar. Então dá para você, a visão do Velho Testamento com o Novo Testamento que vai acontecer é relacionado. Só que no Velho Testamento ela é de uma forma que as pessoas viam. No Novo Testamento é forma espiritual. A gente pega o velho, traz para o novo, a gente entende o que Cristo, o que Deus estava querendo dizer no velho, né? E como vai ser lá no céu. Enfim, todo um significado espiritual, tanto que ele fala a respeito da Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém não é a cidade de Jerusalém lá em Israel, não tem nada a ver com aquilo lá. A Nova Jerusalém é a cidade santa, é onde todos os cristãos, todos os crentes em Jesus vão morar juntamente com ele, né? Então tem muito significado, não é o nosso caso aqui agora, mas eu quero falar no momento especial, que é exatamente o momento que Cristo voltará. Virá, né? Ele vai vir, não pisará nesta terra. Abra sua Bíblia, quem está com ela aí, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Nós não sabemos o dia que ele vai voltar. Nós não temos a mínima ideia quando será. Mas uma coisa é certa. Conforme as coisas estão andando, pode ser hoje. Pode ser amanhã, como pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, eu não sei. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Como que vai ser no dia da volta dele? Como que vai ser? E ele diz aqui, o texto, Paulo nos ensinando aqui, ele diz: no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Eu li na nova tradução da linguagem de hoje. Vou repetir. No abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Meus queridos, como eu disse, existem várias interpretações sobre a escatologia. Uns usam exatamente esse texto, tocar a última trombeta, se referindo também às 7 trombetas que serão tocadas lá no Apocalipse, né? Serão tocadas lá no Apocalipse. Então, as pessoas entendem que esse momento na vida da igreja será na tribulação. Mas se a gente também entender as 7 trombetas, a gente vai ver que a última trombeta, quando tocada, ela não produz nada. O que ela acontece com ela? Ela toca, quando tocar a última trombeta, ela começa então os cálices. Não, o cálice é o último. O cálice é o último. Ixi, o que é?
Quando abrir o último selo, certo? Que é o toque da trombeta, ele vai abrir então o... Nossa, que branco que deu! São selos, são os cálices e... O livro exatamente, né? O livro começa quando João tem a visão de quem poderá abrir o livro, só Jesus. Ele começa a abrir o primeiro, abre o segundo, abre o terceiro. Tá certo. Agora veio, eu estou falando da trombeta. Então, abre-se os 7 selos. O 7º selo dá início à primeira trombeta. A 7ª trombeta dá início ao primeiro cálice, né? Então é isso que eu não estava falhando a mente aqui. Então selos, trombetas e cálices, tá? Então o 7º abre a sequência dos próximos 7. Então evidentemente eles não podem ser considerados aqui como sendo as 7 trombetas lá do Apocalipse, tá? Então, gente, é por isso que gera um pouco de confusão na mente de cada um, e não é importante isso para nós. Porque se os reformadores, lá em 1500, ao começarem todo o processo de reforma, eles não se acertaram, eles não se entendiam, cada um tinha um ponto de vista diferente. Hoje os teólogos também não se entendem muitos, e não é importante. Se por acaso eu estiver errado na forma que eu entendo sobre o arrebatamento e passar pela tribulação, não interessa, eu vou estar com Cristo. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Se eu não morrer, vou estar ser arrebatado com Cristo. Então, tanto faz antes, durante ou depois da tribulação, eu vou estar com Cristo. Lógico, a dívida de Israel é de Israel. Eu não tenho que pagar nada por ela. Nós somos igreja. A igreja não deve nada para Cristo. Quem deve para Deus é Israel, né? Então, é a forma de interpretação da Bíblia é que me leva a crer que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Então o texto diz: no abrir e fechar de olhos, uma coisa rápida, uma coisa momentânea, e nós não sabemos quando se dará o som da última trombeta. Nós não sabemos quando vai se tocar. Nós não conseguimos imaginar como se dará isso. Uma coisa eu sei: somente os crentes ouvirão, somente os crentes, porque tem um texto que fala que todo olho verá Jesus, mas esse todo olho verá Jesus vai ser quando ele vier, quando estiver então na volta, que ele pisar na terra, e o Monte Sião se fendesse, o Monte Sião rachar em 2, né? Talvez não, com certeza, a presença santa de um Deus santo pisando numa terra contaminada, certo? Vai produzir coisas terríveis nessa terra, que vai ter que chamar a atenção mesmo, porque ela vai estar em guerra, né? Então alguma coisa diferente vai ter que acontecer. Então, não abrir e fechar de olhos. Antes de eu ir para o primeiro ponto, que nós vamos falar exatamente que nós não sabemos quando vai ser, poderá ser a qualquer momento, né? Pode ser a qualquer momento. A pergunta vou fazer no geral: estamos prontos para esse dia? Estamos prontos para a volta de Jesus? Nós não conseguimos esconder nada diante de Deus. Nós não conseguimos nem esconder o nosso pensamento. Deus sonda os nossos corações. Deus sabe o que nós estamos pensando. Deus sabe o que passa no meu, no seu, nos nossos corações. Deus sabe tudo sobre nossas vidas. É por isso que a salvação não depende de nós. Depende do sangue derramado de Jesus lá na cruz. E o que nós falamos hoje de manhã a respeito de uma figura do Velho Testamento chamada a propiciação, que era o ato de derramar o sangue do animal uma vez por ano sobre a tampa da arca da aliança. A tampa da arca ela era abaulada de ouro puro, e o derramar do sangue ele escorria e caía na terra, né? Então, a propiciação do Velho Testamento, no Novo Testamento, é a reconciliação, porque o sangue de Cristo já foi derramado e já caiu. Então, se você entregou sua vida, viu, Edir, para Jesus como Salvador, seu nome está no livro da vida.
Não é o meu pecado diário, não é o seu, não é o pecado de cada um que nos tira de lá. Porque o nome foi escrito lá, meu nome, o seu nome, o nosso nome, foi escrito lá no livro da vida com o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Então não depende do que eu faço, depende do que eu creio. Eu creio em Jesus Cristo, meu Salvador? Sim, eu volto a falar da figura que eu sempre falo aqui, do ladrão na cruz. O ladrão na cruz teve tempo de sair da cruz e devolver aquilo que ele roubou, pedir desculpas, vamos dizer assim, mais suave, né? Para quem ele matou. Ele conseguiu descer da cruz e ser batizado, participar da ceia, dar o dízimo, fazer qualquer coisa, entre aspas, religiosa? Não! E o que Cristo falou para ele? Ainda hoje estará comigo ou seja, no céu. Então, gente, não é o que eu faço. Agora, entre a morte de Cristo e a morte do ladrão, possivelmente tem 3 horas de diferença. 3 horas. E o cara viu Cristo morrendo. Será que não passaria na cabeça dele o seguinte pensamento: será que era verdade aquilo que ele falou? Será que não passaria nenhum pensamento desse tipo de dúvida? Né? E quando vieram quebrar a perna do ladrão, será que ele falou: oh, glória a Deus, quebraram minha perna? Porque o peso dele era nesse movimento aqui, ó, que ele empurrava o pé para cima para respirar e soltava, porque cansava, né? Então ele empurrava para respirar e cansava, ele soltava. Então quando ele empurrava, ele dava aquela respirada funda, certo? Só que ele não aguentava ficar muito tempo assim. Então ele puxava o máximo de ar possível e depois soltava. Essa posição aqui, com o peso do corpo, faz com que feche a traqueia, né? Faz com que feche a traqueia. E fechando a traqueia, ele não consegue puxar ar com qualidade. E quando vão quebrar a perna do ladrão lá, do bandido lá na cruz, qual é o movimento que ele consegue fazer agora? Nenhum. Então o que o ladrão morre? Asfixiado. Ele morre asfixiado. Será que ele gostou daquela morte? Lógico que não, né? A morte na cruz, ela levava até 7 dias. Se o cara era preso na cruz no domingo, né? No caso do judeu, tinha que ser tirado na sexta. Antes, se ele não era judeu, não tinha nada a ver com a nação de Israel, era no outro lugar de domínio dos romanos, ficava lá na cruz pendurado até morrer. 7 dias era tranquilo, né? Sem quebrar nada. Mas eles quebraram porque na sexta-feira, em Israel, não se podia passar da sexta para o sábado, senão o cara ia ficar morto lá na cruz até no domingo. Então tem que se tirar antes, então o cara tinha que morrer antes. Então aquele ladrão na cruz lá é o maior exemplo para nós, que não depende de nenhum significado, símbolo ou ação religiosa ou supostamente evangélica, certo? Que garante a salvação. O que garante a salvação é a palavra de Cristo. O que Cristo falou? Hoje estará comigo no paraíso, né? Então, meus queridos, a salvação não depende de mim. A salvação depende do que Cristo fez na cruz, derramando o seu sangue. É por isso que nós devemos sempre lembrar que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Não é o que eu faço, porque eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço campanha não sei o quê, eu faço vigílias, eu faço jejum, eu faço... Isso não interessa para Deus. Deus não está preocupado com isso, não. Isso é para mim e para você só. Para que a gente tenha um compromisso melhor. A gente aceite um pouco mais o significado de servir a Cristo. Se estamos juntos aqui, é por amor a Cristo. É por amor à comunhão que nós como igreja temos. Isso não aumenta nada, não aumenta nada na minha salvação, no meu caderno de registro da salvação que Deus me deu. Não aumenta nada. O que aumenta é a minha fé, minha confiança. E graças a Deus nós não estamos passando por tribulações aqui nessa terra, com o exército parando aqui na porta, todo mundo mão para a cabeça e atirando em todo mundo, mulheres, crianças, adultos e velhos, indiscriminadamente.
Nós não vivemos esse pesadelo. Mas na Coreia do Norte acontece isso, no Vietnã acontece isso, na China acontece isso, em países da cortina de ferro acontece isso. Por quê? Porque são países que não aceitam o Evangelho. Não aceitam. Então, se eles não aceitam, tem um grupo ali falando que é cristão, vamos matar todo mundo para assim desanimar os outros. Né? O Estado Islâmico, há um tempo atrás, cortava a cabeça de todo aquele que se dizia cristão. Né? E fazia questão de filmar e colocar na rede. Né? Só que eles não sabiam que do lado do rio, da lagoa, que estavam cortando a cabeça de 7 ou 10 ou 15 pessoas, do outro lado estava sendo batizadas 100, 200, 300 pessoas em nome de Jesus. Né? Mata a gente aqui, Deus converte pessoas lá. A igreja só cresceu mediante perseguição. Mas nós estamos bem, graças a Deus. Temos perseguição? Temos, lógico, né? Basta você falar que você é um cristão lá no seu trabalho e de repente você é chamado a fazer alguma coisa que não é, como o pessoal costuma dizer, republicana, né? Fazer algum esquema qualquer aí, você fala, não participo disso. Você vai ver se daqui a pouco você não está sendo cortado de alguma forma ali, retaliado ou demitido, ou enfim, sendo julgado e jogado de lado, né? Tem perseguição sim, tem. Vai ver a minha página lá na internet, lá a página da igreja, ver se tem divulgação. Vocês nem recebem a informação que tem vídeo lá. Vocês não recebem informação no Face da igreja que tem vídeo. Vocês não recebem, cancelaram tudo as nossas informações. Um dia eu botei lá na minha página do Face, olha, só escrito, entrem na minha página e vejam minhas postagens, porque essa plataforma não divulga. Coloquei lá, né? Quem é que vê? 1, 2 ou 3 só. Antes nós tínhamos 300, 400 visualizações no nosso Face, né? Hoje tem quantas? 3, 4, 5, talvez um pouco mais, um pouco menos. Estamos sendo cortados ou não estamos sendo? Perseguidos ou não? Né? Isso vai acontecer até Cristo voltar. É por isso que eu falo, para divulgação da nossa plataforma, porque no dia que Cristo voltar, isso vai ficar aí. Vai servir de testemunho. Vai servir para aqueles que depois vão buscar na internet a informação. Por que aquele povo sumiu? De quem que era aquela música lá? Era do... Não sei quem era que cantava aquela música, daquele povo barulhento. Quem que era, Lúcia? Você se lembra? Eu sei que não é da sua época, mas... Natanael tocou muito isso aí. Ele era da Assembleia de Deus, aquele... Eu esqueci o nome dele, né? Mas ele cantava isso. Cadê aquele povo barulhento? Cadê aqueles que não se vê nem irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer, foram embora para Sião, né? Bom, esqueci, J Neto? Não é J Neto não, né? Mas é daquela geração lá atrás, daquela geração. É do meu tempo, né? Ela regravou, foi pouco tempo atrás, né? Mas é daquela geração do J Neto, do Luiz de Carvalho, aquela turma antiga, né? Que para poder cantar ou estar na igreja tinha que ter paletó e gravata, todo aquele jeito lá, né? Bom, graças a Deus que aquelas coisas não passaram. Então, gente, quando menos nós esperamos, se dará a volta de Cristo. Marcos, abra todo mundo lá em Marcos capítulo 13. Nós vamos ler alguns trechos. Marcos capítulo 13. Marcos 13, a partir do 32. Marcos 13, a partir do 32. Diz assim, vou ler todos eles na nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou ler com calma para você acompanhar na sua tradução e ver que não tem diferença do pensamento só de palavras, tá? Diz assim o texto da palavra de Deus. E Jesus terminou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. 33.
Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será que um homem... Minha pergunta: será que um homem que sai de casa e viaja será como um homem que sai de casa e viaja para longe? Mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. 35. Então, vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre você dormindo, né? Um texto paralelo a esse está lá em Mateus capítulo 24, e ele fala aqui no texto anterior: olhe a parábola da figueira, lá no capítulo 24 de Mateus. Porque olhando para a figueira, a gente sabe, quem está acostumado com a vida no campo, né? Quando vê que a árvore está começando a dar flores, certo? E depois das flores virão os frutos, já sabe que vai então estar na hora da colheita, né? Olha para a natureza, olha para o que está ao nosso redor, né? Olhe para onde nós estamos, como nós estamos vivendo, como que as coisas estão acontecendo, né? Isso sem falar em nível mundial, mas nós temos que olhar para o nível mundial, porque onde está tendo crise atualmente é no mundo todo. Não é só o Brasil que está com inflação alta, não é só o Brasil está com gasolina cara, com alimentação cara, né? O mundo todo está dessa forma. E em Apocalipse a palavra de Deus diz que as pessoas trabalharão um mês para comprar comida de um dia. Então quer dizer o quê? Que Cristo está perto, né? E não adianta, não é por causa da guerra simplesmente da Ucrânia, não é por causa da pandemia que estamos, entre aspas, saindo, né? A guerra na Ucrânia é um fator que está ajudando as coisas a ficarem caras. Mas tudo está ficando caro. A comida está ficando cara porque não tem insumos. Se não tem insumos, vai ficar caro. Menos comida, mais gente comendo, menos dinheiro para comprar porque está tudo mais caro, né? Gasolina está cara, está 8 e pouco já em alguns lugares por aí. Está 8,99, não sei que lugar aí, né? Rio de Janeiro, né? 8,99. Aí você pega, o carro precisa de combustível. O diesel ficou mais caro que a gasolina agora, né? O diesel ficou mais caro que a gasolina. Quem é que leva comida para o mercado? Que está do campo pro fornecedor e que vai para o mercado, né? Quem que traz a comida? Não é o caminhão? Não é diesel? Isso quer dizer que quando a comida chegar lá na prateleira do mercado, vai estar mais cara. Então, meus queridos, tudo nos leva a ver que estamos chegando próximos. Estamos chegando já no fim. E eu vou fazer a mesma pergunta. Eu fiz naquela forma, se nós estávamos preparados. Agora eu vou perguntar individualmente. Você está preparado para a volta de Cristo? Ele está vindo. E ele está perto, né? Quando vai ser? Não sei. Devemos continuar com as nossas vidas. O Janes tem que pensar em reformar a casa dele, acabar a reforma, né, Simone? Né? Davi tem que pensar em estudar e se formar para ter um bom trabalho. Cada um de nós temos que pensar dessa forma. Por quê? Né? Até o Jorge está aposentado, ainda tem que parar e pensar: minha vida continua, não posso simplesmente amarrar meu burrinho na sombra que ele vai morrer de fome. Né? Não é por aí, não. Nós temos que continuar trabalhando, porque eu não sei quando Cristo vai voltar. Tudo indica que ele volta logo, mas eu posso estar errado. E se eu posso estar errado, eu falo: não, Cristo vai voltar amanhã. Eu vendo tudo hoje, eu vendo casa, eu vendo carro, peço demissão no trabalho, fico cheio de grana e Cristo não volta. E aí? Não foi isso que aconteceu lá no período lá das igrejas, no começo do Evangelho em Atos? Quando Cristo ressuscitou,
subiu ao céu na ascensão, né? Os anjos falam, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Os caras pensavam, vai ser rápido, né? Não, quem não quer trabalhar não vai comer, né? Então nós devemos continuar. Agora, que eu entendo que vai ser rápido, vai ser. Agora, quando vai ser, eu não sei. Então vamos continuar fazendo as nossas atividades, tentando, porque se Cristo voltar daqui a um ano, certo? E eu não tiver desempregado, porque eu pedi a conta. Davi parou de estudar. Certo? Davi parou de estudar. A Sofia. A Sofia também, certo? Parou de estudar. A Lúcia não vai mais levar o projeto dela da cafeteria para frente. Para quê? Tem que levar. Se Cristo voltar, a gente deixa para trás. Deixa tudo para trás, a gente vai subir. A gente vai subir. Tem uma música que fala, vamos subir, né? Tem um hino, acho que é o hino que fala, vamos subir. Nem sei. Então, gente, quando será? Não sei. Mas que está perto, está perto. Aí a pergunta volta. Estamos preparados? Você pode falar de boca cheia. Sim, eu entreguei minha vida para Jesus. Volto a falar do danado do ladrão lá da cruz, né? Ele não teve tempo de fazer nada, mas ele confiou. Se Cristo voltar amanhã, nós temos que confiar que Ele é Senhor da nossa vida. Eu não sei, né? Uma coisa eu peço. Você pode até dar risada agora, né? Que quando vier o arrebatamento, que a minha cachorra não esteja trancada dentro de casa. Por quê? Eu não quero ver ela morrer de fome lá dentro. Porque se está trancada dentro de casa, ninguém vai arrombar meu apartamento depois que a gente for arrebatado. Ela vai morrer de fome lá. Então eu prefiro que ela esteja na rua. E alguém pega e cuida dela. Que ela vai morrer, eu sei que vai. Mas que não vai ser de fome. Olha, o cachorro ele pode pular lá e comer o coelho, comer o peixe, comer o ratinho. Eles não vão para o céu, gente. A gente fala brincando. Eu vou subir. Isso era o Lázaro. É isso mesmo. Ele já subiu, né? Gente, vamos para frente que hora não passa, que horas são 7:30. Segundo ponto e último, é real. Não é brincadeira, gente, é real. Por que real? Olha o que diz o texto de 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Não precisa abrir não, que eu vou ler rápido. Olha o que diz. Olha, 2 Timóteo 2,13. Se não formos fiéis, olha só o texto. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Se eu não obedecer, fiel nós não somos 100%. Nós erramos uma hora ou outra. Não depende de mim. Cristo não pode mentir. Quando lá na cruz ele falou, todo o processo da salvação está terminado. Ele falou. Ele não vai mentir. É real porque ele não mente. Ele não mente. Por mais que eu queira não entender, que eu achar, não, tem que fazer alguma coisinha. Se você pensa que tem que fazer alguma coisinha, faça o seguinte, entregue sua vida para Jesus agora. Você que está nos assistindo, fala que tem que fazer alguma coisinha para poder ser salvo, a única coisa que você pode fazer é entregar sua vida para Jesus. Agora. O resto é com Ele. Hebreus 6,18. Livro de Hebreus, capítulo 6, verso 18. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. A respeito delas, Deus não pode mentir. E é assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança de que nos foi dada. Duas coisas. Uma é a promessa. Leia o verso anterior.
17 de Hebreus 6. Ele vai falar quais são as duas coisas ali que não se pode ser mudadas. Uma é a esperança, outra é a palavra dele. Leia lá o verso 17. E o último verso, Tito 1:2, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Não foi agora, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Não foi nesse momento, você que está nos assistindo, que está entregando sua vida para Jesus, mas foi antes da criação do mundo. Deus já sabia que você ia fazer isso. Deus já sabia que você ia reconhecer Cristo como Salvador, ia saber que nós, seja lá se você está aqui, se entregou ou não, mas Deus já sabia, e a promessa foi feita lá atrás. E o texto diz que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu. É real, porque é promessa de Deus. Mostre na Bíblia alguma coisa que ele falou e aí não aconteceu. Mostre, você não vai achar. Tudo que ele prometeu, todas as profecias, tudo está se cumprindo. O que falta agora é Cristo estar de volta, é a vinda dele para arrebatar a igreja, certo? Tem tantos outros textos, tem tantos outros pontos paralelos, né? Tem a parábola das 10 virgens, tem a parábola Ixi, tem tanta parábola aí, né? Tem a parábola das 10 virgens, que 5 preparadas e 5 não estavam. Mas todas não eram virgens? Sim, mas 5 não creram, né? 5 não creram. Não é porque se parecia com cara de crente que vai ser salvo. Não é porque fazia as coisas de crente que será salvo. Não é porque ia na igreja porque será salvo. Não é porque dava dízimo, dava oferta, fazia campanha, acontecia que será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Essa foi o desafio de Paulo para o carcereiro de Filipos. Creia no Senhor Jesus Cristo e hoje a sua casa, você e sua casa serão salvos. Entregue sua vida para Jesus. A volta está perto, muito perto. Olhe os sinais. Poderíamos passar horas e mais horas aqui falando de sinais que estão acontecendo, estão se cumprindo. Mas nós só, como Cristo mesmo falou, olhe a figueira. Olhe aquilo que está ao nosso redor e veja se não está acontecendo. Veja se não está acontecendo. Então, meus queridos, a vinda de Cristo é certa, é rápida, vai ser no abrir e fechar de olhos, e é verdade, é real. Se você não entregou sua vida para Jesus, meu querido que está conosco assistindo, esse é o momento de você entregar a sua vida para Jesus. Para que a igreja que está aqui, se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o momento. E não é fácil levantar a mão, vir à frente, batizar, não, é no seu coração. Confesse a Jesus como seu Salvador. Você que está aí nos assistindo, se não entregou, faça agora. Cristo, muda meu ser. Fale como o ladrão na cruz: Cristo, lembra-te de mim. Não quando entrar mais no paraíso, porque ele já está. Lembra-te de mim no paraíso. Fale isso. Entregue sua vida para Jesus. Confia nele, ele vai fazer o resto. É um desafio para as nossas vidas. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Já estamos encerrando. E é o momento de você refletir na sua vida. E eu faço de novo a pergunta: você está preparado para a vinda de Cristo? Em outro momento nós podemos falar o que vai acontecer depois disso. Já adiantamos um pouco aqui, mas podemos falar só sobre isso. Deus, muito obrigado, porque as promessas estão se cumprindo. As coisas que estamos vendo no desenrolar deste mundo nos mostra, Pai, que a Tua palavra está se cumprindo em todos os sentidos. Isso quer dizer, ó Pai, que a vinda de Jesus está cada dia mais perto, mais próxima.
E assim, ó Deus, nós clamamos por todos esses que estão nos assistindo, participando conosco no culto, mesmo sendo depois em outro momento da gravação, mas que ele reconheça Jesus como Salvador de suas vidas e confesse o Senhor como Deus, e assim serão salvos. E aqui, ó Pai, na igreja, se tem alguém aqui que não te conhece, ainda não tomou essa decisão, que possa fazer, Senhor, porque não sabemos o dia da volta do Senhor, da vinda do Senhor, mas está perto. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Que assim, ó Deus, nos desafie a sermos servos úteis, servos, ó Pai, que dispostos a buscar cada vez mais conhecer do Senhor. É nossa oração, é nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Encerrando nossa transmissão, meu querido, você que está nos assistindo, curta a nossa página, e para a igreja também, tá? Curta a página, seja do Facebook, seja do YouTube, divulgue, faça ela conhecida, para que muito mais pessoas possam assisti-la quando a igreja for arrebatada. E até o momento ainda estará disponível, certo? Enquanto não bloquearem totalmente a nossa página, certo? Por enquanto, Facebook e YouTube. Se precisar, a gente abre uma página, não queria, mas a gente abre uma página no Telegram, certo? O Telegram não é bloqueado. TikTok nem pensar, tá? Eu não penso no TikTok. Mas no Telegram, de repente, pode ser uma oportunidade, porque lá a nossa página não é bloqueada. Tem uma página chamada Getter, é uma página chamada Getter, lá também a nossa página não é bloqueada. Mas eu tenho conta lá, mas ainda não abri a da igreja, certo? A hora que começar a fechar por aqui, a gente corre para lá. Tá? E vamos divulgar então, porque a gente vai estar divulgando também esse Getter, que é a página da igreja, o Instagram, Telegram, o Telegram, a gente vai estar divulgando essas páginas no momento certo, tá? Mas tome essa decisão ao lado de Cristo. Pense nisso. Se tiver alguma dúvida, coloca um comentário lá, manda uma mensagem pra gente, você tem nosso endereço lá, manda mensagem pra gente. Deus te abençoe. Fica na graça, na paz do Senhor Jesus, e muito obrigado por ficar até aqui conosco. Amém. Meus queridos,